o elenco e a preparação. Aí tem uma segunda pergunta que eu faço depois. Foi da Jaqueline Soledad. Falei certo? Jaqueline, esse elenco assim, tem alguns propósitos. Primeira coisa que tinha, assim, eu tinha muita consciência de que esse filme poderia ter uma trajetória internacional forte, assim como teve. Daqui a pouco eu falo até o que é que aconteceu com o filme fora do Brasil. Então, eu escolhi os 3 protagonistas para dialogar com o Brasil e com o exterior. O Alfred Enoch, que fazia Harry Potter e, não é? Fazia o Dino Thomas do Harry Potter e fazia o How to Get Away with Murder. Eu convidei muito tempo atrás, ficava falando com ele pelo Instagram, pelo WhatsApp, ele aceitou, demorou um ano. Ele é filho de uma brasileira daqui do Rio de Janeiro, da Ilha Grande, da Ilha do Governador, e de um inglês. A Thaís, ela também tem projeção internacional e na América Latina, e o seu Jorge nem precisa falar, é um cantor conhecido no mundo todo. Para além disso, cantor e ator. Para além disso, o elenco todo do Afrobanker são atores de teatro daqui do Rio de Janeiro, que eu convidei porque eu escrevi uma série chamada Afrobanker, que eu queria que eles fossem os protagonistas. Então eles estão ali porque eles estão estrategicamente colocados para contar a história, se um dia a gente conseguir fazer a série. Adriana Esteves e Renato Sorrah, ou seja, Carminha e Nazaré, não foram planejadas. Não foi planejado de forma alguma. Todo mundo disse que você botou as maiores vilãs da novela brasileira, mas não foi. Os papéis foram escritos para Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Elas tinham um problema de agenda, e aí Adriana e Renato são muito minhas amigas, ótimas atrizes, e eu convoquei elas e elas fizeram. Mas as pessoas vieram muito pela qualidade da história dos personagens, assim. Não era muito difícil convencer as pessoas a fazerem não, porque as pessoas entendiam que era uma história importante e que os personagens eram bons. E aí o que é que aconteceu com esse filme internacionalmente, pra gente ficar mais orgulhoso, tá? Esse filme já foi exibido em 35 festivais, ganhou mais de 12 prêmios em festivais internacionais. Esse filme continua indo para outros lugares. Agora, em dezembro, eu estou chique demais. Eu estou indo para Nova York para exibir o filme. Dezembro eu estarei lá. E o filme vai acontecer uma coisa que nem sempre acontece com os nossos filmes nacionais. Muitas vezes, nossos filmes vão para festivais de cinema, são exibidos 1 a 2 vezes, e esse é o circuito. O Medida Provisória, não. Ele vai ficar em cartaz em alguns países. Então, no primeiro semestre do ano que vem, ele estreia em Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Muito chique. Nossa. Bom, foi a sua primeira direção. Conte-nos como é dirigir um filme sendo ator. A sua visão como ator te ajudou a contribuir na direção do longa? Ainda da Jaqueline. Eu acho sim, Jaqueline, sabe? Porque eu dirijo como ator também. Eu me comporto com os atores como eu gostaria de ser tratado, sabe? Tem algumas coisas assim que alguns diretores dizem. Eu não gosto de ator que pense, só gosto de ator que faça. Eu penso muito como ator, eu dou muita opinião como ator. Então eu estimulo isso nos atores do filme. Eu quero que todo mundo se sinta dono do filme. Tanto é que vocês já viram uma coisa que acontece, às vezes as pessoas assinam assim, um filme de... Esse filme não é assinado assim. Eu assino a direção, eu assino o roteiro, porque foi o que eu fiz. Mas esse filme pertence a todo mundo. E eu quero que as pessoas se sintam donas, porque de fato são. Então eu peço muito a opinião dos atores, eu deixo eles se sentirem à vontade, eu deixo eles mudarem textos se quiserem, eu deixo eles proporem marcas, porque é isso. Eu acho que é uma contribuição de todo mundo. Se eu tenho pessoas competentes e talentosas, eu não tenho por que abrir mão desse talento. Então, para mim, na verdade, é o ator dirigindo do jeito que ele gostaria de ser tratado. E por isso, inclusive, que eu não tenho a menor vontade de fazer nenhum personagem nesse filme. Isso foi muito libertador, porque antes eu achei assim que eu ia ficar com inveja. Querendo fazer os personagens, dizendo assim, eu faço melhor, eu faria melhor. Não tive isso nesse filme. Na verdade, eu me realizei muito no trabalho dos atores. Vamos uma aqui, da Carol Gomes. Abdias do Nascimento é uma referência no teatro negro. Você acha que Medida Provisória já é um marco no cinema?
É muito difícil a pessoa que fez o filme falar sobre isso, mas tem alguns dados que talvez façam com que ele seja um marco, assim. E nem são coisas que eu celebro, assim, mas o Medida Provisória é o filme brasileiro com a maior quantidade de pessoas negras à frente e atrás das câmeras. Isso nunca houve antes no nosso cinema, tantas pessoas pretas trabalhando em um só filme. O número exato são 855 pessoas que trabalharam nesse filme, direta ou indiretamente. O Medida Provisória é o primeiro filme considerado um blockbuster no país dirigido por uma pessoa negra. Blockbusters são aqueles filmes que atingem um público gigantesco. A gente está quase em 500 mil espectadores, que é um número gigante, principalmente se contando na pandemia. Isso faz dele um marco nesses dois sentidos, né? E ele, assim, tem uma apropriação das pessoas e identificação que falam que ele é um filme, assim, que ele conseguiu ultrapassar a barreira de ser um filme alternativo, um filme que fica mais no circuito de festival. Então eu acho que ele é uma referência, assim. E ele é uma referência também porque ele é um filme que fala explicitamente sobre a luta antirracista e não é uma biografia, que é no geral o que a gente faz. Então, assim, essa é a trajetória dele e eu espero muito que outros filmes venham, inclusive aprimorando coisas que a gente fez, melhorando, descobrindo outros caminhos, contando outras perspectivas, porque também a gente não pode ficar parado só celebrando isso aqui, não. Só vale a pena se abrir a porta e outros mais vierem. Mais uma aqui, ó. A Capitu, na sua fala, diz que a mulher negra é a mula do mundo. O que me remete... Isso, desculpa, que aqui a letra tá super legal aqui, mas vamos lá. O que me remete do conceito de dororidade, né? De Vilma. Desculpa. Não, lê melhor aí, tá? Porque eu tinha lido antes, na frente do Lázaro. Não, vamos lá. Repete, hein? Corta essa parte, tá? Ó, vamos lá. Então ela é a mula do mundo. O que me remete no conceito de dororidade, tá? De Vilma. É Vilma, né? É Vilma? Aqui é Vilma. Quem fez a pergunta? Eu não sei. Quer traduzir? Quer traduzir aqui pra mim? Quem Cadê? fez essa pergunta? Quem é? Quem perguntou? Deixa eu ver aqui. Letícia, na lista da... Letícia, tá lá embaixo. Pega o microfone aqui, Letícia. Vem aqui, é você, Letícia. Não, vai ter que traduzir. Fez a pergunta. Vem aqui, Letícia. Oi? Dororidade, isso. A mulher negra entende outra mulher negra. E aí eu queria saber como foi a construção do olhar da mulher. Obrigado. Maravilhoso. Desculpa, Letícia.